todo mundo falando da Parashá. Rabino Roni Hadid e eu, Meir Carmos. Voltamos ao velho estúdio da RH. Muita gente me escreveu que eles preferem o velho estúdio. Mais acolhedor aqui. Quando a gente perguntou, eu escrevi o velho. Tem alguém escrevendo, legal também o novo, mas ninguém falou, não, por favor, continua. Então acho que a maioria prefere mesmo o velho. E eu também, na verdade, prefiro um pouco mais o velho, apesar que tem mais barulhos aqui, tudo, mas é mais íntimo, mais pequenininho. Se vocês virem aqui no estúdio uma vez, a vez a gente filma uma vez, vocês vão acreditar o tamanho desse estúdio. Mas tudo bem. Yom Kippur está se aproximando agora e realmente é um dia importante, né? Eu ouvi agora, a minha esposa ela faz uma gravação em francês, né? Como eu tive que aprender um pouquinho francês, ela deu um exemplo para Yom Kippur. Ela falou o seguinte, imagina um povoado qualquer que estão trazendo agora uma sinagoga pré-montada já, né? Para o lugar lá. E então todo mundo esperando, todo mundo olhando, vai colocar a sinagoga, aí de repente baixa um negócio enorme assim, colocam lá. Tem os eletricistas, os encanadores, começam a arrumar tudo. Quando acaba de arrumar tudo, percebem que colocaram a sinagoga ao contrário. Já instalaram tudo, o que fica agora? Vai ficar ao contrário. Né? Ela falou, isso é a mesma coisa que a gente está agora. O que a gente fez até agora, na época de Rosh Hashanah, é preparar a sinagoga. Está tudo pronto para baixar a sinagoga e colocar e fechar o ano em bom sinal. Mas tem que tomar cuidado para baixar a sinagoga de maneira correta. Quer dizer, é o selo final, né? O carimbo final de tudo que a gente trabalhou no mês de Elul, no Rosh Hashanah, nas Tfilot, nas rezas, vem agora em Yom Kippur. Sobre Yom Kippur, alguém me escreveu que é para deixar você falar bastante, que gostam de que você fala, então eu vou tentar falar menos, mas eu tenho que apresentar pelo menos a entrada. Então, pressão. Alguém escreveu, deixa o Rabino falar, o Rabino Roni falar, ele fala legal. Obrigado pelo apoio. Eu descanso enquanto o Rav Meir fala. Yom Kippur é um dia especial e tem uma discussão na Gemara se uma pessoa que não fez tchuvá, ela não pediu arrependimento para Deus, se Yom Kippur também limpa ela dos pecados. A princípio eu ia dizer, como? A pessoa não fez tchuvá, como vai limpar dos pecados? Mas existe uma discussão lá. De acordo com Chachamim, sábios, a maioria dos sábios, não, tem que fazer tchuvá. De acordo com Rebbe, Rabbi Yehuda Anassi, que escreveu também as Mishnayot, ele diz que é Itzumo Shel Yom Mechaper. O dia por si só é um dia tão elevado que mesmo uma pessoa que não se arrependeu ainda, não fez a ação do arrependimento como a gente aprendeu, que é pedido perdão pelo passado, arrependimento, pedido por atenção para o futuro, acertar. Apesar que ele não fez todas as etapas do arrependimento, o dia, Itzumo Shel Yom, a essência do dia, faz com que os seus pecados sejam apagados. A gente sabe, na verdade, que quando tem discussão, apesar que existe a halakha, existe a lei final, que é como os sábios que tem que pedir arrependimento, algum ponto de filosofia certo sempre existe no outro lado também, senão o Rabbi Yehuda Anassi não teria dito isso, né? Então, queria entender um pouco melhor, né? O que é esse dia a tal ponto que se pensaria que talvez não precisa nem pedir arrependimento para poder ser perdoado? Como funciona isso? Então, nisso tem uma anedota interessante, que uma vez chegaram uns Hassidim, uns estudantes de um Rebbe, e falaram para ele, Rebbe, se a gente fazer Shabbat no meio da semana, vai ser a mesma coisa? A gente vai sentir a mesma coisa? Vai sentir o mesmo ambiente de Shabbat? E o Rebbe fala, por que vocês não fazem uma experiência? Façam uma semana, façam Shabbat, não façam trabalhos que são proibidos de um Shabbat. E vocês comem o chulent, a comida do Shabbat. E depois vocês vêm me contar aqui o que vocês acham. Como vocês se sentiram? É um bom teste. Eu não me lembro do final da história. Não lembro? Eu não me lembro do final da história. Alguém se lembra, por favor, inclua. Mas eu me lembro que eu tinha uns amigos que costumavam, com essa história, se verificar nessa mesma questão. Que tem uma pergunta básica. Se existe alguma realidade metafísica além da gente ou não tem? Ou é subjetivo. Ou é subjetivo, um ambiente subjetivo que você cria. É uma coisa subjetiva que a gente cria, não é? E qual é o lugar para cada um? Então é claro, mesmo Rahamim, no que você está falando... Na Gemara tem uma prova, na verdade, que é uma coisa metafísica mesmo. Por exemplo, está escrito que existe a história daquele rei que veio comer na casa de um judeu no Shabat e perguntou por que está tão gostosa essa comida, qual o tempero que vocês colocam aqui? Aí ele falou, o tempero se chama Shabat. Apesar que o rei nem sabia o que é Shabat, ele só sentou para comer, por ele não tem nada de diferente, ele já sentiu. Mas a princípio a gente vê pela Gemara que a ideia
realmente metafísica, não só subjetiva. Então, é claro que tem um lado metafísico. Então, a pergunta, talvez, não é uma pergunta a nível... E assim também é um Kippur, você quer dizer, então? Assim um Kippur também. Eu não acredito que a discussão seja tão extrema que Ramim vão dizer não tem nada de Kippur que é um dia só que metafísico. Para fazer perdão, Nada, é algo arbitrário e que nesse dia se você faz tchuvá e talvez outros dias você não faz tchuvá e não é isso. É igual a Nehama Leibovitz falava que quando ela estava na escola, chegou em casa e falou para o pai, o meu professor disse que agora entre Rosh Hashanah e Yom Kippur tem que se comportar muito bem. Aí o pai dela falou, tá certo, mas não é menos importante se comportar bem entre Kippur e Rosh Hashanah, do outro ano. Então tem o lado esses dois lados. Mas então pode ser que é uma questão de dosagem. O que é importante ou não é importante? Porque a pergunta na Gemara, no Talmud que você falou, ela é muito extrema. É alguém vamos dizer que ele do lado dele não faz nada. Alguém faz nada. Se tem algum efeito ou não tem nenhum efeito. Tem algum efeito ou não tem um efeito. Então, por isso, se a gente olha assim, então você está falando, tem um efeito. Tem um efeito em algum nível, eu não sei qual é a kavaná do Rav Yehuda Hanassi, de dizer que teve um reset total dos pecados, da capará, da expiação ou não. Ou é num nível messuiam que tem essa capará. Na Hassidut, né? Tem o Rabbi Durubavitch, ele fala um pouco essa semana sobre isso, ele fala que o Rabbi Yehuda Hanassi está falando sobre uma conexão, ali tem muitos pontos de conexão da alma com Deus, né? Sim. Ali são 5 pontos de conexão, né? Nefesh, Ruach, Neshama, Hayah e Yehidah. São 5 pontos pela Kabbalah. O ponto mais alto, esses 5 pontos são representados pelas 5 rezas do Yom Kippur, que a gente reza. Na Neilá é o ponto mais alto. Nesse ponto mais alto é um ponto que os pecados não entram também, não tem lugar para pecado. É algo no nível da tua personalidade que você não tem acesso. Existe uma conexão nesse ponto, o Rabbi Yehuda Hanassi vem e fala, esse ponto nunca pode ser tocado, nunca pode ser violado por pecados, porque é o ponto limpo da alma que nunca pode ser violado. Assim, essa seria a ideia, talvez. Então, o nosso lado não é pensar na Yehidah, é pensar nos lados que sim a gente pode participar. E se tem uma influência que eu participo ou não tenho participo. Então, se você já falou em Hassidut, por acaso em Rosh Hashanah eu vi uma coisa interessante, eu estava lendo um livro muito interessante que é o Sfat Emet, ligado a Hassidut. Rabino de Gur. O Rav Gur. Hassidut Gur. E ele traz uma coisa muito interessante, que a gente sabe da história de Caim e Abel, que o Korban, o sacrifício de um foi aceito e do outro não foi aceito. E está lá um pastor que está Vegam Hevel e Vi Korban. E o Hevel também trouxe Korban. E o Rav Gur, ele quer Ledaek lá, ele quer dizer, isso está escrito também, o que quer dizer também? Que na verdade o Hevel Gam e via Tatzmo, ele trouxe ele também, ele não trouxe só o Korban, ele trouxe ele mesmo. Ele não é só que ele trouxe o Caim, então, de acordo com essa ideia, dizer que o Caim, o Korban não faz isso, que ele trouxe o Korban. Ele fez o que ele tinha que fazer. Ele participou de Yom Kippur. E o Hevel não, o Gam e via Tatzmo. Quer dizer, tem um peso muito grande, pode ser que esse peso é a diferença, que vão aceitar o seu sacrifício ou não aceitar o sacrifício, se você trouxe você mesmo também. Então o Hevel trouxe ele mesmo. Talvez isso que você falou se completa, te parou no meio. Desculpa que eu parei o Rabino Rony. Não, tudo bem. Eu tenho um grupo de apoio. Pode acrescentar um ponto da Gemara importante justo que você estava falando agora, que na verdade está escrito que mesmo o Rabbi Yehuda Hanassi que fala que o dia pode ajudar a limpar a pessoa sem arrependimento, ele concorda que se a pessoa não faz jejum nesse dia, ele não vai limpar ele. Sim. Ou seja, que nem você falou, se a pessoa não se trouxe, se a pessoa não está dando valor do dia, como o dia vai limpar ele? Ele dá valor para o dia, ele jejua, mas ele não fez ainda todo o trabalho de arrependimento. Aí o dia pode ajudar ele também a ser limpado, porque ele está se conectando com o dia de alguma maneira, que nem você falou agora. Isso talvez seja o que você estava quer dizer, quanto mais você se conecta, quanto mais você está lá. Eu aprovo todas as palavras que o Rav Meir falou aqui. Quanto mais você está presente, que nem você falou, né? Tem gente que diz que a gente faz shmonais, tem gente que reza. Quando você começa a rezar shmonais, naquela reza que todo mundo faz quietinho, né? Todas as ideias do mundo vêm à sua mente, né? Você viaja. Você se lembra do sonho que você teve à noite, você começa a pensar o que você vai fazer hoje. Né? Inclusive alguém falou que uma vez o cara acabou de fazer shmonais, você deu os passos para trás,
E aí o outro judeu jogou para ele e falou, bem-vindo, como foi a viagem, né? Porque você vê que o cara tava... o cara tá aterrissando agora só, né? Não pensou... Então vem aqui realmente, né? O Yom Kippur você não pode deixar ele passar como um dia, ok, vai passar. Você tem que viver ele, você tem que estar lá, você tem que... Itsumo Shelion, quer dizer, você tem que estar nesse dia, para esse dia poder influenciar você. Então eu aprendi algumas coisas nessa conversa. Que existe um nível baixo que é importante, mínimo, de você dar espaço para o dia. Ou dar espaço para Deus na tua vida. Você tem que dar espaço, é um nível mínimo condicional para alguma coisa acontecer. E tem um nível mais alto, que é isso que a gente falou de você pôr você mesmo na história, que já é um nível mais alto de participação, de tudo. Provavelmente existe vários níveis. Quanto mais a pessoa consegue se envolver, quanto mais a pessoa está presente no dia de Yom Kippur, mais ele vai conseguir tirar proveito, né, desse dia importante. Vou estender com uma pequena história. Se conta que o Rav Shlomo Zalman Auerbach, um grande chefe espiritual aqui de Israel, uma vez alguém, um dos súditos, dos talmidim, né, dos estudantes dele, perguntou para ele, quem sabe o Rabino pode me explicar quais são as intenções espirituais que eu tenho que pensar quando rezo o Birkat Hamazon? Birkat Hamazon é a reza que se faz depois quando se come pão, né? Depois da refeição quando se come pão. O que eu tenho que pensar em cada bênção lá? Ele deu para ele e falou, olha, a única coisa que eu penso quando faço o Birkat Hamazon é tentar pensar em cada palavra. Se eu consigo pensar em todas as palavras, para mim tá ótimo já. Já alguma coisa. Então também, se a gente conseguir estar sentado na sinagoga... Presente e tentar entender as rezas, cada um com uma tradução, cada um com o que pode para poder acrescentar nas rezas, isso realmente já pode trazer uma grande brachá Bezrat Hashem. Que tenham vocês todos um Gmar Hatimah Tová, um término bom do carimbo de Deus para todo mundo, se Deus quiser, que tenhamos boas novas só, que seja um ano bom, que todos sejam escritos no livro da vida, tanto espiritual como material, tudo de bom.